Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Eu sou Gustavo Trevisan, mais uma vez aqui pra gente ir pro último capítulo do livro Eu Escolhi Esperar, do pastor Nelson Júnior, para que você seja edificado como eu fui edificado fazendo essa leitura. E o último capítulo é, cara, até quando esperar, meus amigos? Até quando esperar? Não existe uma resposta certa, né? Já começa por aí, o pastor agora não tem uma resposta certa. Deve ser considerado maturidade, relacionamento com Deus, estudo, lado financeiro, família, vida emocional, entre outras coisas. Mas a questão é que quando a gente fala de escolher esperar, a gente fala tanto da área sexual quanto da área sentimental. E a primeira parte, quando ele trata sobre a área sexual, ele fala de que escolher esperar sexualmente é escolher até o casamento. E isso sim tem uma resposta certa. Guardar-se sexualmente é até o momento que você se casar. E é importante porque ele fala, muitos casais se casam virgens, mas não se casam puros. Porque quando a gente fala de guardar-se sexualmente, não é só deixar de transar, mas é deixar de passar a mão no peito e na bunda dela, parar de tomar banho junto, não dormir junto, sabe? Ele fala que muitos casais desenvolvem intimidade sexual antes do casamento, por mais que não haja a penetração. E Deus quer que casemos puros e não apenas virgens. Bom, agora vem a questão que é pra você e eu que estamos solteiros aqui. A gente não tá namorando, a gente não precisa desse tipo de conselho ainda, mas agora é o conselho pra mim e pra você, brother. Pra mim e pra você que tá solteirão. Escolher esperar emocionalmente até quando? E aí sim deve ser levado em consideração a questão de maturidade, enfim. O pastor, ele dá 3 tópicos principais pra gente escolher esperar: o tempo certo, a garota, a pessoa ideal e as atitudes corretas que devem ser tomadas. É muito importante que a gente saiba esperar para desenvolver um romance, o tempo certo, a pessoa ideal, tomando as atitudes corretas. Nós precisamos saber esperar esse momento certo. Nós precisamos saber esperar para desenvolver romances e um sentimento, uma paixão, um relacionamento com alguém. Esse tipo de ansiedade, eu quero agora, não, e agora, de desespero, na verdade ele não poupa a tristeza de amanhã, só tira as forças de hoje. O pastor fala de que a ansiedade não resolve o problema, ela só piora o problema. E ele dá vários conselhos, né? Dá conselho para adolescentes, para jovens, para pessoas que se divorciaram, que deixaram de namorar, sobre até quando esperar, né? Um conselho prático para essas pessoas. E eu vou focar no conselho para adolescentes. Primeiro, né? A adolescência é esse período que você deixou de ser criança e ele demora ali entre os seus 12 a 17 anos. A palavra adolescer, ela vem do latim e significa crescer, se desenvolver, começar a amadurecer. A adolescência é o período em que o seu corpo começa a ter mutações e nós não sabemos lidar com esse tipo de loucura que acontece com o nosso corpo. É o período mais difícil da fase do ser humano, é a adolescência. Ele não sabe lidar com o turbilhão que está dentro dele. Por que a fase mais difícil? Justamente porque é quando está começando a acontecer o amadurecimento. E se essa etapa da vida, ele fala, se essa etapa da vida for queimada, se a adolescência for queimada, a questão é que muitos talvez nunca cheguem a amadurecer. E é por isso que a adolescência não é o momento de começar a namorar. Nós, adolescentes, quando lemos isso, quando ouvimos isso, talvez a gente fique frustrado, talvez a gente fique mal ao ouvir isso, mas é verdade, a gente precisa esperar o tempo certo para desenvolver um romance, um relacionamento, e certamente a adolescência não é esse tempo certo. Tá? Muitos romances frustrados acabam de forma precoce, porque não era o tempo certo de se iniciar. Parece que a gente se apaixone por alguém, você, meu amigo, se apaixone por uma garota ou um garoto. Cara, parece que eu me apaixone por alguém, a gente tem que saber se controlar, a gente tem que saber neutralizar esse tipo de coisa, se conter, porque existe um tempo certo para isso e não é agora. É importante a gente saber esperar o tempo ideal, certo? Cara, se você curtiu esses vídeos falando sobre o Escolhi Esperar, deixa um comentário aí, deixa uma indicação de livro que você goste, que você queira que a gente grave aqui pro canal também, beleza? Se você tem algum conselho pra dar, dá aí também, deixa aí, beleza? Tamo junto, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você se interessou, saiba que eu só dei algumas pinceladas, cara. Compre o livro que você vai ter o material completo na sua mão, beleza? Falou, pessoal, tamo junto, é nóis, falou!